Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de administração. Na nossa última aula a gente falou sobre o perfil do empreendedor e o que era necessário, né, para a gente desenvolver algumas características que o empreendedor precisa ter. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de administração, que é tão importante quanto o perfil de empreendedor. O empreendedor, ele tem que saber administrar, ele tem que saber administrar a sua própria vida e tem que saber administrar o seu negócio, porque não é todo mundo que já inicia alguma coisa contratando uma empresa de administração ou um contador, até porque hoje com a facilidade de abertura do tipo de empresa MEI, muitas das funções administrativas são feitas pelos próprios proprietários dos negócios. Então a gente está com a nossa eletiva de empreendedorismo, então é super importante que a gente aprenda fundamentos de administração também, tá? Então eu não tive retorno da tarefa da última semana, hein, gente? Vocês precisam entrar lá no nosso Google Classroom e fazer as tarefas, tá bom? Vamos deixar atrasar não, porque logo logo a gente vai ter sequência no nosso trabalho e tudo é um caminhar, né? Tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de fundamento de administração. E quando a gente fala em fundamento de administração, a gente tem que falar de um cara chamado Peter Drucker. Peter Drucker, ele foi um economista, um professor, consultor administrativo que nasceu na Áustria em 1909 e logo foi para os Estados Unidos, e ele foi uma pessoa que influenciou e influencia até hoje toda a vida administrativa, tá? Ele criou algumas tendências e ele criou algumas fórmulas que são utilizadas até hoje em administração de empresas. E uma das coisas que o Peter Drucker falava é que você precisa ter o planejamento, a organização, a direção e o controle. Se você não tiver esses pontos, você não consegue administrar bem. Então, as principais funções administrativas, segundo o Peter Drucker, são planejar, fixar os objetivos e planejar, analisar e conhecer bem os problemas que você vai enfrentar na administração do seu negócio, solucionar problemas, organizar e alocar recursos financeiros, tecnológicos, de pessoas, comunicar, dirigir e motivar as pessoas, ter liderança, tá? Saber negociar, tomar decisões e mensurar e avaliar para ter controle do que você está fazendo. Então o Peter Drucker, ele foi uma pessoa muito importante e é muito importante até hoje. Grande parte das empresas americanas utilizam as suas teorias e aqui no Brasil também. Peter Drucker, ele teve uma ligação muito grande, ele já morreu, ele morreu em 2005. Então, na década de 50, ali na década de 60, ele teve uma ligação muito grande aqui no Brasil, tá? Na época da criação da Embraer, tá bom, gente? A construção de Brasília. Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês da nossa eletiva, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, eu vou deixar isso lá no Google Classroom por escrito, para vocês checarem, e vocês sabem que qualquer dúvida é só retornar para o professor, tá bom? Vocês vão pesquisar a respeito das funções administrativas segundo Peter Drucker. Inclusive o nome dele vai estar lá para que vocês procurem certinho, né, pelo nome dele, Peter Drucker. E ao mesmo tempo eu quero saber também qual foi a relação dele com o Brasil, porque ele visitou o Brasil, ele influenciou o pensamento aqui durante uma época a respeito do desenvolvimento econômico e industrial aqui do Brasil. Um cara bem interessante. E ele morreu já faz algum tempinho, mas até hoje ele é a grande referência de
de administração de empresas no mundo ocidental. Nós temos vários tipos de administração de empresa, várias escolas. A gente tem escola japonesa, tem escola americana, tem escola germânica, tem escola austríaca, tem várias vertentes, né? Algumas se mesclam com política, mas Peter Drucker é o grande nome da administração até hoje, tá bom? Então a gente vai fazer uma pesquisa sobre as funções administrativas segundo ele e qual foi a relação dele aqui com o Brasil. Vocês vão perceber que é bem interessante, tá? Vou colocar lá no Google Classroom. Qualquer dúvida vocês me chamem pelo WhatsApp, por e-mail ou lá no Google Classroom. Vai estar tudo explicadinho lá o que vocês têm que fazer, tá bom, gente? Vamos lá? Estou aguardando a tarefa da semana passada. Vamos entregar essa tarefa aqui também. Qualquer coisa é só me chamar. Até a próxima!